Se você tem acompanhado os vídeos aqui sobre Star Wars, nós temos falado bastante da Alta República. E é sobre isso que nós vamos falar hoje mesmo. Só que é do selo Adventures. Essa fase aqui que trata mais dos Padawans do que apenas dos Cavaleiros Jedi em si. Essa história aqui meio que finaliza essa parte do Adventures até a derradeira finalização da primeira temporada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa história, sobre quem se deu bem, quem se deu mal e o que pode nos aguardar o futuro de Star Wars. Então, para vocês ficarem sabendo mais sobre Star Wars aqui no canal, vocês têm de se inscrever aqui no canal, isso aí, se inscrevam, comentem, compartilhem esse vídeo com seus amigos e, claro, deixem o like de vocês, que isso ajuda bastante a gente e faz com que o YouTube entregue mais vídeos para outras pessoas. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e no vídeo de hoje, é isso mesmo, nós falaremos sobre Star Wars The High Republic Adventures Volume 3. E sim, é esse nome todo mesmo. Eles gostam de botar nome grande. Enfim, aqui nós já vemos na capa, né, nós já temos alguns personagens que acompanhamos durante toda a fase do The High Republic Adventures. E alguns, vocês estão vendo, isso aqui geralmente é a entrega, vamos botar assim, né, do diploma de Cavaleiro Jedi. Geralmente os Padawans, eles têm sempre tipo um cabelinho assim, vira tipo um rabinho de cavalo, alguma coisa, uma trança, é uma trança, né? Uma trança que eles utilizam para mostrar que são Padawans ainda. Alguns personagens não têm cabelo para fazer trança, então eles usam um outro tipo de material, alguma coisa do gênero, um adereço para mostrar que eles são Padawans. Geralmente, quando eles se formam para se tornar Cavaleiros Jedi, essa trança é cortada. E, bem, basicamente, esse quadrinho vai mostrar essa transição. Acontecem algumas missões aqui, né? A primeira parte da história, a grande parte da história, é essa missão de transição. Só a última história, que é chamado de o Dia dos Assados Jedi. É esse o nome. Essa parte aqui tem até uma cor diferente, né? Um negócio mais alegre, tons pastéis. É bem diferentão mesmo. Essa parte aqui, ela não tem como foco o que acontece anteriormente, tá? Isso aqui acontece lá no meio das histórias mesmo. Mas é legal, uma parte bem divertida. Mas o foco aqui é a transição desses personagens que nós conhecemos durante uma boa parte desse quadrinho, né? Tem esse personagem aqui que tem essa máscara de osso. A gente conhece mais sobre a estrutura da raça dele, da espécie dele. O que acontece com outros personagens, como Farzala, que é esse daqui, né? Tá aqui. Essa aqui é a Zin, que não é Jedi, tá? Ela só tá lá porque ela é uma usuária da força, foi encontrada pelo Jedi. Essa aqui é a Lula, que o nome é bem esquisito, né? Esse é o Ram, que tá do lado dela, e o Qort, que é esse que tem a cabeça com uma estrutura óssea. E aqui nós vamos tendo vai mostrando um pouco das origens de alguns deles, especialmente do Qort. O Qort, ele tem essa história de origem dele com uma personagem que nós vimos lá no episódio 9. Bom, pelo menos me parece ser ela. Tá me parecendo ser essa mesma personagem. A raça é a mesma, tá? A espécie é a mesma. Porém, não sei se é ela mesma. Beleza. Se for ela mesma, a mulher é tão velha quanto Yoda. Sério. E, cara, essa parte da história é bem legal.
Nós temos participações dos Nihil. Claro que, né, de maneira involuntária, né? Eles aparecem ali, mas depois tem um papel importante. A gente entende um pouquinho do que vai acontecer com eles. E, no caso, uma das partes é com relação a Zim, a personagem Zim, que tem uma relação de amizade muito forte com a Lula e tinha com este personagem aqui, que aparece lá no volume 1. Eles eram amigos de infância. Porém, existe um certo preconceito no planeta deles, já tinha, com relação aos usuários da força. Então não era comum existirem usuários da força no planeta deles, mas quando acontecia não era uma coisa muito boa. Eles eram tratados como os mutantes são tratados no universo de X-Men. Então o nome dele é Krix e ele tem esse mesmo estilo de pensamento. Então algumas coisas vão acontecer aqui na história que, bom, nos levam ao derradeiro final da primeira temporada, que foi trágico. A gente imagina o que aconteceu com alguns personagens, porque aqui não mostra totalmente. Um deles, até um certo mestre Jedi, ele mostra o final dele no volume 6 de Star Wars The High Republic. Ele ainda aparece aqui, porque essa situação ainda não aconteceu. Mas é bem legal você perceber a interação deles com os Padawans. Eu vou mostrar aqui uma cena para vocês. Que a arte ela permaneceu basicamente a mesma, tá? Não mudou em nada, só tem aquela diferençazinha na última história, que essa aí tem os tons pastéis, fica muito mais alegre e tal. Tem um traço até mais mangá. Mas é assim, a gente imagina, se eu tivesse lido essa história antes do que aconteceu no volume 6, acho que teria me chocado mais. Acho que teria acontecido, me dado muito mais tensão quando eu cheguei a ler o volume 6. Mas como eu já sabia o que tinha acontecido no volume 6, ainda assim eu fiquei na dúvida, eu tenho ainda a dúvida de quem sobreviveu e quem não sobreviveu, do que aconteceu com cada um deles. Será que deu tudo certo? Será que não? Então a gente não tem essa resposta ainda. Pelo menos eu não tenho essa resposta ainda. E estou curioso para saber, porque alguns personagens eu me apeguei, alguns assim, eu achei mais interessantes do que outros, tá? Eu achei mais interessante, sim. Só que não é que vai fazer grandes diferenças para mim. Essa aqui é uma história, tipo, para complementar mesmo. Só para você conhecer mais alguns personagens, aprimorar alguns que já apareceram no título principal. Então, é legal você conhecer, mas eu não achei, pelo menos esse volume 3, uma história tão boa assim. Pelo menos esse arco principal. A história do Quartz é legal? É maneiro. É bem legal. Mas fora isso, não foi assim um quadrinho essencial de Star Wars. Não é o melhor quadrinho de Star Wars. Pra mim, não foi. Achei que poderia ter mais histórias, né? Poderia ter dado até um final mostrando a história deles naquela parte final do Farol da Luz Estelar. Acho que isso daria um drama ainda maior. Teria até um cliffhanger para o que aconteceu com eles mesmo. Acho que isso sim chamaria muito mais a minha atenção. Mas, né, que o autor aqui quis colocar dessa forma, né? Tudo bem. É o roteiro do Daniel José Older e da Vita Ayala.
Os desenhos são do Harvey Tolibal, Paul Rodrigues, Tony Bruno e Jo Gyong. Eu acho que é coreano. E as cores da Rebecca Naughty e Jo Gyong. Então, eu sinceramente esperava um pouco mais desse volume final. Acho que para mim o grande problema pode ter sido isso. Eu esperava um pouco mais, sabe? Aquela coisa da expectativa. Ela atrapalha um pouco. Mas dizer que é um quadrinho totalmente ruim, não é. Não é totalmente ruim. É um quadrinho ok. É um quadrinho médio, né? Ele tá ali na média. Mas não é um quadrinho tão bom quanto os outros títulos de Star Wars foram, até mesmo do High Republic Adventures. O volume 2 para mim foi muito melhor do que o volume 3. Eu não tenho certeza se vai ter uma segunda temporada para essa parte Adventures. Eu não tenho certeza. Mas se tiver, eu vou trazer aqui para vocês pelo menos a informação de que tem. E aí, quem sabe eu compre os volumes para poder fazer resenha. Mas fica aí a minha dica para vocês. Se vocês querem conhecer, dar continuidade ao universo Star Wars, principalmente The High Republic, querem conhecer mais personagens, mais histórias, fica aqui a minha dica para vocês. E uma das coisas positivas para mim também foi a história final, que é bem legal. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para vocês ficarem sabendo quando tem mais vídeos de Star Wars. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve vou trazer aqui os outros volumes de Star Wars. Tem mais alguns que já foram lançados. Eu estou até um pouquinho atrasado nesses títulos. Mas eu vou trazer para vocês conhecerem mais desta galáxia tão distante. Então, para isso, vocês deixaram o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante a gente. Isso aí. Se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Comenta aí se você já leu Star Wars ou está acompanhando essa nova fase de Star Wars nos quadrinhos. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. E boas leituras para todos nós. Valeu!